Olá, concurseiros, tudo bem? Chegando aí a reta final, né, de estudos para vocês, para o concurso. Vocês já têm alguns vídeos, um material aí que eu vi que já foi postado, e agora chegou a hora da língua portuguesa, ok? Língua portuguesa tá bem tranquilo, nada muito difícil, porém, como todo conteúdo de português, muito cheio de regras, tá? Então, vou compartilhar um slide com vocês, para a gente poder iniciar. Chegamos aqui. Isto. Aí. Vamos lá, então. O primeiro tópico para vocês aí seria divisão silábica. O que eu estou falando quando eu falo em divisão silábica? Para início de conversa, vocês têm esse material em PDF aí com vocês, tá? Se precisar mais tarde acompanhar, fica fácil. Mas vamos aqui. Para início de conversa, a gente precisa entender que as sílabas são fonemas. O que é fonema? O fonema é a menor unidade sonora que nós temos, tá? Então, sílabas são fonemas pronunciados por meio da emissão de voz. Quando eu penso em sílaba, eu penso em uma emissão de voz que eu consigo pôr para fora num único movimento de boca. Então, a sílaba, o que é? Um exemplo na prática. A sílaba K, eu coloquei o C e o A na mesma sílaba. Por quê? Na prática, porque eu uso essas duas letras no mesmo movimento de boca, de aparelho fonador, tá? O K, eu não tenho outro movimento, um movimento apenas. K. Olha só, a palavra dominó. Do, um movimento, uma sílaba. Mi, um outro movimento separado, uma sílaba também. Nó, outro movimento de boca. Então, na prática, é como se eu dissesse a você, quando você modifica o seu aparelho fonador, tudo isso aqui, quando você modifica, eu mudo a sílaba, tá? Então, um movimento só, uma sílaba, ok? Então, vamos lá. A base das sílabas na língua portuguesa são as vogais, né? O A, I, O, U. Assim, todo fonema pronunciado em uma única emissão de voz tem pelo menos uma vogal. O que ele disse aqui? Que toda sílaba tem uma vogal. Não há sílaba sem vogal, tá? É preciso que eu tenha pelo menos uma vogal. Vamos lá. Em determinadas palavras, o fonema I, E e U não são vogais. Eles são as semivogais. As semivogais, elas estão aí para quê? Eu deixei bem coloridinho em negrito a parte mais importante para que vocês, na hora de estudar, para que fique mais fácil, para que você vá nele, tá? As vogais que apoiam outras vogais são chamadas de semivogal. A vogal seria a mais forte daquela sílaba. A semivogal, ela tá ali só para apoiar essa vogal, tá? Então, a diferença entre as vogais e as semivogais, o fato de que as semivogais não desempenham o papel de núcleo silábico, ou seja, ela não é a dona da situação, é a vogal que manda ali, tá? Ela tá ali só para fazer o papel de coadjuvante, de apoio, tá? Por exemplo, papai é formado por duas sílabas, o pá e o pai, ok? Duas sílabas, sendo que a segunda sílaba, nós temos a vogal e a semivogal. Qual é a semivogal? É o i, que está ali só para dar apoio. Então, papai,
O A é o mais forte, o A é o protuberante, o A é a vogal da história. O I não faz papel de vogal, ele faz o papel apenas de semivogal, tá? Sabendo disso, nós afirmamos que o número de sílabas que compõem uma palavra é o mesmo que o número de vogais da palavra, tá? Opa, não, peraí. A palavra papai tem 5 vogais. Opa, não tem não. Eu acabei de falar para vocês que o I, nesse caso, ele é uma semivogal, ele não é uma vogal, tá? Então, o número de sílabas é igual, sim, ao número de vogais da palavra, tá? Então, nesse caso, você precisa identificar o que é vogal e o que é semivogal. Nós temos a classificação conforme número de sílabas, né? Nós temos palavras monossílabas, que seria apenas uma sílaba, ela não é uma palavra divisível, uma sílaba só, que é o caso do dó, do flor, do mão, do não, do nem, tá? Apenas uma sílaba. Dissílaba, formadas por 2 sílabas. É o caso do balão, do suco, do gato, do santo, do pato, por aí vai. 2 sílabas. Trissílabas, são as 3 sílabas. Hóspede, 3 divisões. Olha a minha boca. Os, uma sílaba, um movimento. Os. P, eu já mudei o movimento da boca, eu mudei de sílaba. P, D, mudei novamente, mudei de sílaba novamente. Então, mudo o movimento da minha boca, eu mudo a sílaba, tá? Então, hóspede, lareira, sapato, tá? Célula, isso tudo, 3. E as polissílabas, quando elas têm mais de 4 sílabas envolvidas, que é o caso da matemática, do amaciante, do sambódromo, tá? Acima de 4. Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, 4 para cima. Aí a gente já tem as regrinhas necessárias para a divisão das palavras. Primeiro caso é quando eu tenho dígrafos nas palavras. Recordando o que é dígrafo. Nós vimos isso aí tão lá atrás, tão na escola, né? Que de repente a gente acaba esquecendo. Eu falo sempre o seguinte: tudo que a gente não usa no dia a dia, a gente acaba esquecendo, isso é normal, tá? Então, é por isso que a gente fala que é importante estar estudando sempre. É importante estudar sempre. Por quê? Porque não vai esquecer. Não significa que porque você esqueceu, você não sabe. Você esqueceu, vamos estudar que você vai relembrar numa boa, tá? Então, vamos lá. O que é dígrafo? Quando nós temos 2 letras que emitem um som só. É o caso do CH, tem o som do X, né? Do LH, do NH, do GU, do QU, tá? Então, eles fazem um som apenas. Essas 2 letras estarão sempre na mesma sílaba. Os dígrafos estarão sempre numa única sílaba. Então, é o caso da chuva, do alho, do fechar, do querida, do vizinha, tá? Sempre na mesma sílaba, é a primeira regra. Segunda, são dígrafos também, mas são casos específicos, que é necessário que eu separe os dígrafos, as letras, né? Então, quem são eles? O RR, o SS, SC, SC cedilha, XS e o XC. Esses serão sempre separados, tá? A gente vê bastante esse caso de dígrafo junto, inclusive 2 R's, 2 S's. Isso para a gente que mexe com português dói a vista um pouquinho, sabe? Então, sim, a gente precisa prestar muita atenção, separar esses casos específicos de dígrafo, tá? No caso de ditongos, como é que vai ficar numa sílaba, numa divisão silábica?
Primeiro, lembrando, ditongo é o encontro de vogais e de vogal e uma semivogal ou o contrário, tá? E eles ficam também na mesma sílaba. Nós temos dois tipos de movimento, que é o crescente e o decrescente. Então, vamos lá. Quando a semivogal vem antes da vogal, eu estou falando de um ditongo crescente, como é que fica? Seria o caso do série. Claro que o ditongo unido numa sílaba só, tá? Então, é uma palavra com duas sílabas e o ditongo na mesma sílaba. É o caso do sagui também, tá? É um ditongo crescente. O decrescente é o movimento oposto. A vogal vem antes, não a semivogal, tá? Também vai ser na mesma sílaba, mas só para vocês lembrarem que nós temos ditongo crescente e decrescente. Pai, o A é a vogal, o I é semivogal. Junto. Chapéu, o E seria a vogal, o U a semivogal. Seria separado também em duas sílabas, sendo que o ditongo na mesma sílaba. E mal, uma única sílaba com um ditongo decrescente também, tá? Nós temos aí um movimento diferente também, já falamos em relação a ditongo crescente, ditongo decrescente, mas nós temos o oral e o nasal. O que é isso? Exatamente por onde sai o som, tá? Então, vamos lá, ditongo oral, o que é isso? É aquele movimento onde sai pela boca, como se o ar saísse pela boca, o som viesse pela boca, o ar mesmo, né? Então, vamos ver. A palavra pai e a palavra série, você percebe que ele é oral, pela boca. Já, olha a diferença, o nasal, ele sai por onde? Fossas nasais, pelo nariz. Mãe, ele é mais fanhoso, né? Pão, também pelo nariz. Então, a parte fanhosa da história seria nasal. E o que não é emissão pela boca seria o oral, tá? Então, quando a gente pensa em ditongo, a gente pensa crescente, decrescente, oral e nasal. Lembrando que todo ditongo vai estar numa única sílaba, você nunca vai separar, tá? Tritongo. Se o ditongo são duas letras, o tritongo são quantas? 3. Sequência de semivogal, formada por semivogal, vogal e uma semivogal, numa única sílaba, ok? Nós temos também o caso do oral e do nasal. Caso do oral, Paraguai, averiguei, tudo pela boca. E o caso do nasal, guão e saguão, tá? Então, eu tenho as 3 letras numa única sílaba. Ele é um tritongo, mas vem na mesma sílaba, tá? Lembrando que isso aqui, isso tudo que a gente está vendo, é para divisão silábica. Eu estou colocando aqui o que é oral, o que é nasal, mas o importante é para divisão silábica, tá bom? Para você entender que os ditongos ficam juntos, que os tritongos ficam juntos, tá? E os hiatos? Os hiatos, eles são separados, são vogais separadas em sílabas distintas, sílabas separadas. Por exemplo, a palavra dia. Olha como eu mexo a minha boca. Dia. São sílabas diferentes, movimento de boca diferente. Então, tem 2 sílabas. E eu tenho uma vogal em uma sílaba e a outra na outra sílaba. Mesma coisa, o cadeado, uma vogal para cada sílaba, o hiato. Baú, mesma coisa. Separados também, vogais separadas, é um hiato, tá bom? Então, como saber se é ditongo? Como saber se é hiato? A maneira mais prática e fácil é essa. Movimento da sua boca. Ba-u. Olha como é diferente. O ba, uma sílaba, é um movimento. O
outro movimento. Então, são duas sílabas diferentes, tá? É a maneira mais prática. É dica mesmo. O encontro consonantais, os encontros consonantais, né? São os encontros de consoantes. Eles serão sempre separados? Não sempre, eles deverão ser separados, exceto aquelas cujas segundas consoantes são o L e o R. Então, vamos lá. Bruto, blusa, claro e trago. Eu nunca vou separar o B do R, nunca vou separar o B do L. O C do L, o T do R, tá? Isso eu não separo. Isso é necessário que fique junto. E aí, gente, a gente vai passar para a ortografia. Deixando claro que, quando eu falo em separação silábica, eu estou falando exatamente o que eu falei para vocês, o movimento de separação das palavras, das partes das palavras, tá? Como fazer? Seguindo as regrinhas que vocês têm aqui. São regrinhas. Aqui, primeiro caso. Vou seguir é isso aqui que vai falar para você se eu separo a palavra ou não. São regrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? São essas, 7. São essas as regrinhas que vocês precisam, ok? Aí a gente entra na ortografia. O que é a ortografia? É um conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia escrita correta das palavras. Tá? Para que eu escreva, quando eu falo, ele tem um erro ortográfico, ele tem um erro de escrita, ele escreveu errado. Então, eu tenho regras para isso. Primeira coisa, o alfabeto ele tem 26 letras. 3 das quais são usadas em casos específicos. Eu não uso K, o W, o Y ao bel prazer, onde eu bem entender. Não, eu tenho regras para isso também, que estão aqui. Onde eu vou usar essas letras? Nas siglas e nos símbolos, por exemplo, quilograma, eu ponho lá KG, eu usei o K. Quilômetro, o símbolo do potássio, posso usar. Nos antropônimos, o que é um antropônimo? São os nomes próprios ou palavras derivadas desses nomes, né? E são, em geral, de origem estrangeira. Por exemplo, Kelly. O Kelly tem o K e o Y já, né? O Darwin, ó, uma derivada aí do Darwin. Darwinismo, né? Eu posso usar, então, nomes próprios ou derivados deles, símbolos ou topônimos. O que é um topônimo? Tem a ver com lugar, tá? Então, são originários de línguas estrangeiras. Por exemplo, Kosovo, Kuwait, Kuwaitiano, é tudo relativo a lugares, tá? Então, eu também posso usar. Em palavras estrangeiras, que nós não, vou usar um termo, abrasileiramos. Tá quente. Nós não abrasileiramos. Eu posso manter a palavra como ela veio, ou seja, eu posso usar o K, o W, o Y. Bom? Feedback, hardware, hobby, ok? Então, nessas situações, eu posso usar o K, o W e o Y, ok? Uso do X e do CH. Quando o X é usado? Geralmente depois do ditongo. Lembra que eu falei dos ditongos crescentes e decrescentes? Então, depois de um ditongo, você geralmente usa o X. Caixa, deixa, peixe. Depois da sílaba me, mexer, mexido, mexicano, né? Mexilhão. Usei o me, geralmente vem um X aí.
Palavras com origem indígena ou africana, é o xará, é o chavante, é o xingar, tá? Depois de sílabas iniciadas em em, o enxofre, a enxada, o enxame, a enxaqueca, tá? Eu tenho em, depois eu tenho x. Tenho exceções, só para complicar a vida, tem algumas exceções. A palavra mecha de cabelo não é com x, nós escrevemos com ch. O verbo encher também não é com x, é com ch, tá? Com ch. O mesmo acontece com as palavras que derivem deles, enchente, encharcar, tá? Enchido também. Os derivados, eles sempre puxam para a palavra de origem. Eu preciso prestar atenção, nesse caso, na etimologia da palavra, a origem da palavra. Como é que é essa palavra originalmente? Ah, é assim. Então, as palavras que derivaram dela, elas devem seguir a mesma linha, tá? A mesma estrutura, tá bom? E o uso do H? Como é que vai aparecer? No final das interjeições. O que é interjeição mesmo? Interjeição é aquela emoção que eu tenho nas palavras, nas expressões, nas orações. Nossa Senhora, meu Deus do céu, isso são interjeições. E eu tenho, no final de determinadas interjeições, eu uso H, que é o caso do A, O, não sei quando usar esse U aí não, mas é uma interjeição, tá? Por força da etimologia, ou seja, a origem dela já é assim, é com H. Habilidade, hoje, homem, hotel, originalmente, ela já é com H, tá? A etimologia dela pede isso. No caso de dígrafos, CH, LH e NH, flecha, vermelho, manhã, manha também, tá? Nas palavras compostas, mineutel, sobre-humano, super-homem, e tenho, para variar, exceções, senão seria português, né? A palavra Bahia, quando se escreve como estado, é uma exceção. O acidente geográfico Bahia é grafado sem H. O que é o acidente geográfico Bahia? A Bahia do nosso oceano, existe uma baía ali, né? Aí é diferente. A gente está pensando na parte geográfica da coisa, é outra história. Agora, quando eu estou falando do estado, estado também é geográfico, desculpa. Quando eu estou falando de estado, é necessário o H. E as casas Bahia, né, gente, que vem aí da Bahia de estado também. O S e o Z. Quando usamos o S? Quando nós temos adjetivos terminados com o sufixo oso. O sufixo, aquela última partezinha da palavra que nós acrescentamos, maravilhoso ao sufixo. A última parte que eu acrescentei é o sufixo. Maravilhoso, maravilhosa, tá? Então, com S é um adjetivo e tem um sufixo, oso ou osa, tá? Quando eles indicam grande quantidade, estado ou circunstância. Então, bondoso, feioso, oleoso, maravilhoso, cheiroso, tá? Nos sufixos es, esa e isa, que indicam origem ou título. Título serve para profissão também, tá bom? Então, olha aqui, título, marquês, com S. Francesa é uma origem, com S. Poetisa é a profissão dela, com S. Depois os ditongos, coisa, maisena, lousa, tá? Tem ali o ditongo, tem o S.
na conjugação do verbo pôr e querer. Então, ele pôs o mouse em cima da mesa. É do verbo pôr, com S. Ele quis, do verbo querer. Gente, quis é assim uma coisa impressionante. Quanta gente escrevendo quis com Z. E não é assim só. A gente tem gente bem resolvida na vida que insiste por um Z ali. Quis com S, tá? Então, são dois casos específicos do verbo pôr e do verbo querer. É com S, é quis, quiseram, quisemos, tá? E o Z, então? Ele é utilizado como? Com os sufixos es com Z e esa, que formam substantivos a partir de adjetivos. Por exemplo, magreza, é com Z, ele vem do substantivo magro, né? Beleza vem do substantivo belo. Grandeza vem do substantivo grande, tá bom? O magro, o belo, o grande, aí a pessoa fala, ela está louca. Isso não é substantivo, pode ser substantivo também. A partir do momento em que eu posso colocar um o ali na frente, eu substantivei a palavra, ok? E eu transformo, como você preferir, pode ser adjetivo, pode ser substantivo. Se eu conseguir transformar um substantivo, por exemplo, magreza, a magreza da menina, eu já sei que é com Z, tá? Deixa eu só fazer um parênteses, que eu falei do substantivo e do adjetivo, eu acho que é importante esclarecer. Em português, nós temos 10 classes gramaticais. Tá? Nós temos substantivo, nós temos adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Nós temos um vocabulário muito extenso, muito grande. E uma palavra da língua portuguesa, ela pode ser várias classificações. Tá? Como eu falei aqui, o magro poderia entrar como substantivo, poderia entrar como adjetivo, magreza também poderia. Então, como é que eu sei qual a classificação daquela palavra? Se o magro poderia ser substantivo, adjetivo, o andar poderia ser um verbo, poderia ser um substantivo. Como é que eu faço, então, para descobrir a classificação daquela palavra, de determinada palavra? Pelo contexto. Como assim? Pela história que ela me conta. Vou usar a palavra andar como exemplo. O andar daquele homem é estranho. Esse andar, ele não é verbo, ele é um substantivo. Porque olha o contexto dele. O andar dele é estranho. Eu tenho na frente desse andar, eu tenho um artigo. O artigo, ele só aparece diante de um substantivo. Então, esse verbo, ele já foi substantivado, ele já não é verbo nessa situação. Tá? Então, eu preciso tomar um certo cuidado com isso. A gente nunca bate o martelo numa palavra. Isso aqui é verbo, isso é adjetivo, isso é conjunção. Eu tenho que olhar o contexto para saber que ele pode ser outra coisa, tá bom? E que é o caso aqui do adjetivo do substantivo. Nos sufixos isar, quando são derivados de verbo, atualizar, batizar, hostilizar, hospitalizar, tá? Sempre com o Z, certo? Um sufixo isar, quando eu falo em verbos. Uso do G e do J. Primeiro do G, quando nós temos as palavras formadas em ágil, égil, ígil, ógil e úgil. Presságio, régio, litígio, relógio, refúgio, todos com G. Eu tenho que olhar a terminação das palavras e ver se eu encontro o ágil, o égio, ígil, ógil e úgil. Uma palavra com essa terminação, um G.
nos substantivos que terminem em gen, com G. Então, alavancagem, vagem, viagem, também com G. Quando eu falo em viagem com G, é importante ressaltar que eu tenho viagem com G e eu tenho viagem com J também, tá? Qual a diferença? A diferença é que o viagem com G é o substantivo. A viagem que fiz foi agradável, com G, tá? Agora, o viagem com J, eu estou falando de um verbo. É preciso que eles viajem amanhã. Aí eu já estou falando de verbo com J, tá bom? Então, eu coloquei esse exemplo do viagem aqui para aproveitar para vocês, para esclarecer o viagem com G e com J, ok? Viagem com G é substantivo, viagem com J é o verbo. E o J? Poderia ter colocado aí também, mas não pus. Com J, palavras com origem indígena, pajé, canjica, jerimum, sempre com J, ok? Indígenas. Com origem africana, jabá, jiló, jagunço, também com J. O acarajé entraria aí também, né, com J. E aí, gente, nós vamos para uma parte gostosa, pontuação. O que é a pontuação? São recursos de linguagem empregados na língua escrita. Como assim? Quando eu falo com vocês, vocês não entendem apenas pelo que eu estou pronunciando. Vocês entendem pela minha expressão, pelo meu gestual, faço caras e bocas, mímicas, gestos, que você consegue entender o sentido que eu estou dando para aquela oração, para aquela fala, certo? Quando eu escrevo, eu não tenho esse recurso, eu não tenho gestual, eu não tenho a forma de falar, eu não tenho as pausas da minha fala, nada disso, eu não tenho isso. Então, o que é que eu tenho na minha escrita que me auxilia a dar o sentido? A pontuação. Então, a pontuação, ela faz esse papel, faz na escrita o que o meu gestual, a minha expressão, a maneira de falar, faz na fala. A pontuação faz na escrita. A mesma coisa, porém, na escrita, tá bom? Então, desempenham a função de demarcadores de unidade, onde termina uma situação, onde eu paro ali para dar uma respirada, tá? E sinalizadores de limite de estrutura sintática. Vamos lá. O ponto é extremamente simples e básico. Para que ele serve? Ele indica o final de frase declarativa. Eu estou fazendo uma declaração. Então, vamos lá. Lucas está gostando de você. Ponto. Separar períodos. Que período mesmo? É uma estrutura onde eu tenho ou uma oração ou mais de uma oração. Começa na letra maiúscula e termina no ponto, né? Então, aí dentro desse espaço eu posso ter uma oração, 2, 3. Então, para separar períodos, ponto final. Eu escrevo o que eu quero escrever, ponto final. Por exemplo, ele virá para a aula, terminei um período, ponto. Comecei outro, ainda é cedo, terminei outro, ponto. Tá? Para abreviar palavras, Vossa Excelência, dos pontos, ok? Ponto final, só isso. É bem simples. 2 pontos. Para iniciar a fala de alguém. E ela gritou. Eu vou iniciar a fala da pessoa. Eu ponho o quê? 2 pontos. Para anteceder aposto ou oração explicativa, enumeração ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores.
Tá, o que é aposto mesmo? É uma explicação. O aposto, eu vou explicar alguma coisa. A explicação seria esse aposto. Falando em linguagem bastante simples, tá, gente? Porque se eu for dar uma aula específica de aposto, eu não vou falar simples assim. É bem mais completinho. Então, vamos ver aqui, ó. Esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Aí, ó, o meu aposto aqui, a explicação. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Eu expliquei o problema, tá? É o aposto. Anote meu número de telefone. Eu vou colocar uma enumeração. 2 pontos. Põe aqui, tá? Ele antecede uma citação direta, ou seja, eu vou reproduzir fielmente o que alguém falou. Então, vamos lá. É como disse Platão, 2 pontos. Vou citar exatamente o que ele disse. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. As reticências, comumente chamado de 3 pontinhos, né? Ele indica uma dúvida, uma hesitação. É como se eu tivesse ali sem muita certeza, tá? Sabe? Eu não tenho certeza se eu vou falar isso. Sabe? Preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias para interromper uma frase incompleta. Talvez, se você pedisse com jeitinho, eu não terminei a minha frase. Eu uso os 3 pontinhos. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta, com a intenção de estender a reflexão. Ou seja, como se eu quisesse que você pensasse a mais. Então, olha só. Violência, falta de respeito, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Assim caminha a humanidade. É como se eu desse um espaço aqui para que você refletisse sobre algo. Suprir palavra em uma transcrição. Cristo não pediu muita coisa. 3 pontinhos. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Então, ele retirou uma parte do que foi dito. Ele colocou ali só a partezinha que ele queria mostrar, tá? Isso é importante fazer também, saber assim que a gente pode fazer em trechos de música. Eu quero pegar ali e falar que é daqui até aquele pedaço lá embaixo. Copio, comecinho, ponho ali as reticências e ponho o final, tá? E as reticências, nesse caso, quando é para suprimir, tirar um pedaço, ele vem sempre entre os parênteses, ok? Então, quando eu retiro um pedaço, eu uso as reticências entre parênteses. Quando eu uso parênteses para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, e também podem substituir a vírgula ou travessão. O parênteses, ele tem essa característica. Em várias situações, em questões de concurso, eles colocam muito travessão, uma informação, uma explicação entre 2 travessões ou entre 2 parênteses. Por quê? Porque geralmente a gente coloca entre vírgulas. E aí é uma pegadinha, a pessoa vai marcar aquilo como errada, e não é. Ele pode aparecer entre parênteses e entre travessões, tá? Ao contrário, parênteses e travessões. Então, vamos lá. O exemplo. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, entre parênteses, 1871, tá? Eu estou explicando em que ano ela nasceu, vai ali entre parênteses. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época, eu estou dando uma informação a mais. Ele veio nos visitar pela última vez. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho datas, eu tenho informação explicativa, tá bom? Eu uso parênteses.
Ponto de exclamação. Após vocativo. Quem é o meu vocativo? O vocativo é um chamamento, é como se eu estivesse chamando alguém, ou alguma coisa, né? Geralmente alguém. Juliana, bom dia. Como se eu tivesse dito, ô Juliana, bom dia. Um chamamento, vem separado, vem com um ponto de exclamação. Em final de frase imperativa, aquela frase que dá ordem, conselho, né? Um pedido. Fuja, exclamação. Após interjeições, são aquelas emoções que eu disse anteriormente, meu Deus do céu, né? Ufa, a interjeição aí, ponto de exclamação. Graças a Deus, outra interjeição, outro ponto de exclamação. As interjeições, elas vêm sempre acompanhadas de ponto de exclamação, tá? Após palavras ou frases de caráter emotivo expressivo. Que lástima! Meu Deus! Nossa Senhora! Né? Tudo que vem ligado à expressão, gente, à emoção, eu posso usar ali o meu ponto de exclamação, tá? Ponto de interrogação. Perguntas diretas. Quando você chegou? Uma pergunta direta. Quando você chegou? Tá? E às vezes pode ser utilizada junto com um ponto de exclamação para enfatizar o que eu estou querendo dizer. Então, não acredito, é sério? Então, é um ponto de exclamação, é como se fosse assim, é uma pergunta que eu sei a resposta, mas ela é tão incrível que eu tenho que colocar os dois juntos ali, né? Para enfatizar o que eu estou dizendo. Perdão. A vírgula é o que eu tenho de mais, de maior aí na história, conteúdo maior, né? Ele separa vocativos, chamamentos, né? O chamamento que eu disse para vocês. Pedro é o que eu estou chamando, o vocativo. Pedro, vá à farmácia comprar analgésico. Separei o Pedro com vírgula. Ele separa também os apostos, que são aquelas explicações sobre algo ou sobre alguém que eu falei para vocês. Camila, minha filha mais velha, eu expliquei, esse é o aposto, eu expliquei quem é a Camila. Minha filha mais velha presenteou-me com este celular. Separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses, tá? Então, aqui, ele separa o adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? Nós temos ali de tempo, de modo, de lugar, é uma circunstância, né? Quando ele vem antecipado, ou quando ele vem fora de lugar, ele vem separado por vírgulas. Nesse caso, eu estou falando a quantidade, muitas vezes. Eu poderia dizer para vocês assim, olha, essa oração poderia estar assim. Os políticos visam somente os próprios interesses, muitas vezes. Essa seria a ordem direta dessa oração, tá? Como assim? Eu teria sujeito, eu teria verbo, eu teria complemento e eu teria um adjunto adverbial, que ficaria no final. Eu tenho possibilidade de mudar o lugar desse adjunto adverbial, como eu mudei, tirei lá do final e pus ele aqui, ó, muitas vezes. Quando eu faço isso, quando eu troco esse adjunto de lugar, ele vem sempre separado por vírgulas, tá bom? Ele pode andar pela oração, ele pode ir no final, ele pode ir no começo, ele pode ir no meio, mas é importante que, se ele mudou de lugar, se ele saiu lá do final, eu tenho sempre que usar as vírgulas para separar. Separar elemento de uma enumeração. Meus doces prediletos são os chocolates, vírgula, vou separar por vírgulas. Doce de coco, vírgula, doce de leite e brigadeiro com morangos. Tá? Separei por vírgulas.
enumerei quais são os doces e separei por vírgulas. Ele isola expressões explicativas, ele isola explicações. Então, vamos lá. Faça um bolo de chocolate, ou melhor, vou explicar para você direito, de chocolate e morangos. É como se eu dissesse assim, não é um bolo de chocolate, vou explicar melhor isso. Ou melhor, entre vírgulas, de chocolate e morangos. Separa conjunções intercaladas. As conjunções, a função delas é unir orações, tá? E dar determinado sentido para aquela oração, para aquele período, tá bom? O porém aqui na história, ó. Os deputados não explicaram, porém, usei a conjunção, porém, mas, no entanto, todavia, o porquê de tantas faltas, tá? Então, quando eu tenho essa conjunção aqui, ela vem separada por vírgulas. Isolar o nome de um lugar na indicação de datas. Quem aqui não se lembra como fazia um cabeçalho na escola? Fernandópolis, 10 de dezembro de 2020, né? Macedônia, 10 de dezembro de 2020. Meridiano, 10 de dezembro de 2020. Sempre separado por vírgulas. Fazíamos isso na escola, acho que todo mundo fez isso na escola. Marcar a omissão de um termo. Sempre que eu retiro uma palavra de uma oração, eu lanço mão da vírgula. Eu ponho no lugar dela a vírgula, tá? Então, olha só. Maria gosta de praticar esportes. Usa vírgula. E eu de comer. Ou seja, eu poderia dizer, Maria gosta de praticar esportes e eu gosto de comer. Eu retirei a palavra gosto. Coloquei o que no lugar? Vírgula. Ok. Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Eu tenho mais de um sujeito aqui. Os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores cada vez mais pobres. Olha um sujeito aqui, os políticos, e outro sujeito, os eleitores, seus eleitores. Mais de um, vírgula, separando as histórias, né? Quando a conjunção e repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia. Aí a gente já entra no campo das figuras de linguagem. Figuras de linguagem, nesse caso, o polissíndeto. O que é o polissíndeto? É a repetição do e. Então, olha só. Eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errado, porém nunca me escuta. Se eu for escrever para você uma redação, alguma coisa simples, haveria necessidade desse e abrigo, e repito, e faço? Não, eu diria, eu alerto, vírgula, brigo, vírgula, repito, vírgula, faço de tudo para ela perceber. Porém, nesse caso, eu usei essa figura de linguagem aqui, chamada polissíndeto. Então, eu posso usar essa porção de e aqui, tá bom? E ela vem sempre separada por vírgulas. Essa repetição de e vem sempre separada por vírgulas. Para separar as orações intercaladas. Ficou doente, primeira oração, uma informação, vírgula, creio eu, ou seja, eu acredito. Separo novamente, por conta da chuva de ontem. Para separar as orações substantivas antepostas à principal, quando elas vêm na ordem inversa. Quando me formarei, ainda não sei. Qual seria a ordem normal, ordem direta? Ainda não sei quando me formarei. Olha a inversão que eu fiz. Tudo que eu troco de lugar na língua portuguesa, tudo que eu mudo, que eu inverto, eu uso vírgula para mostrar que está trocado, tá bom? Então, quando me formarei, ainda não sei.
Vocês viram a quantidade imensa que tem de regrinhas de vírgula? Então, assim, não é difícil. O chato é a quantidade de regras, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa ficar em cima. Ponto e vírgula. Utiliza-se o ponto e vírgula para separar itens de uma sequência, tá? Então, quando eu vou fazer uma receita, uma xícara de trigo, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, tudo isso, ponto e vírgula. Só o último que eu vou colocar o ponto final aqui. Só o último que vem com ponto. Todos os outros vêm, eu enumerei e botei a ponto e vírgula. O ponto e vírgula, tá? Também para separar orações muito extensas, tá? Ou quando nós já temos uma vírgula ali, então, para não ficar muito confuso, eu uso também o ponto e vírgula. Então, quando a oração é extremamente extensa, normalmente você vai encontrar ali o ponto e vírgula na história. Então, vamos ver o exemplo. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, ele já usou uma vírgula aqui, ó. Numa quietude apática, outra vírgula. Era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no final da vida, quando a bronquite crônica, de que sofria desde moço, se foi transformando em opressora asma cardíaca. Aí ele já trocou ponto e vírgula. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Importante saber que eu poderia usar um ponto final, tá? Ao invés desse ponto e vírgula, mas opção do escritor, ponto e vírgula. Então, quando eu tenho algo muito extenso, para que não fique repetindo muitas vírgulas, não fique uma coisa muito pesada, eu lanço mão do ponto e vírgula, tá bom? A gente nunca deve escrever um período muito longo, tá? Não é, vamos usar um termo bem assim, não é de bom tom. Os períodos não devem ser nem longos demais, nem curtos demais. Isso estou já o pezinho na redação, né? Travessão. O travessão, ele em determinada parte, ele ganha ares ali dos parênteses, né? Ele faz o mesmo papel do parênteses em algumas situações. Primeiro caso, ele inicia a fala de um personagem nos discursos diretos. Então, fala assim, olha. Então, ela disse, aí vai começar a fala, entra o travessão. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Segunda situação, ele indica mudança de interlocutor nos diálogos. Ele vai mostrar a mudança de quem está falando, ora um, ora outro. E essa diferença, quando muda, é mostrado pelo travessão. Então, vamos lá. A Joaninha está falando, querido, você já lavou a louça? O João responde, sim, já comecei a secar, inclusive. Então, assim, mudança de interlocutor. Aqui é uma que fala, aqui é outro, certo? Para unir grupos de palavras que indicam itinerários. Então, o descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília, separado por um travessão. Ponte Rio-Niterói, separado por um travessão, tá? É decepcionante. Ele pode, esse é o caso em que ele pode se assemelhar à vírgula ou ao parênteses, tá? Ele substitui a vírgula em expressões ou frases explicativas. Substitui a vírgula ou o parênteses, tá? Dizem que Elvis, travessão, o rei do rock, travessão novamente, na verdade, detestava atuar. Separei por travessão. E as aspas? As aspas são utilizadas com os seguintes objetivos: de isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta. Quando? Em gírias, em estrangeirismos, palavras estrangeiras, palavrões, neologismos, palavras novas,
arcaísmos, palavras antigas, e expressões populares. Então, assim, a gente não vê quando você escreve a pessoa colocar as aspas em torno, por exemplo, da palavra delete, faça o texto, depois delete alguma coisa. Normalmente você não vê, mas teoricamente deveria existir ali aspas. Por quê? Porque é uma palavra estrangeira. A aula do professor foi irada, uma gíria, bem entre aspas. Ele pediu um feedback da resposta do cliente. Feedback. Tá aí um estrangeirismo, entre aspas, tá? Para indicar uma citação direta. Ia viajar. Ponto de exclamação. Viajei. 34 vezes às pressas, bufando, com todo aquele sangue na face. Desfiz e refiz a mala. Isso tudo entre aspas. Por quê? Porque foi uma citação. Eu peguei um trecho do Prazer de Viagem, de Eça de Queiroz, e coloquei ali. Então, como é um trecho copiado, é uma citação, eu usei as aspas. E o último caso para vocês é o substantivo. Ele é bastante simples, eu acho que eles foram bastante camaradas com vocês. Eles pediram uma classe gramatical tranquila, sem muitos problemas, tá bom? Então, quem é o substantivo? Ele é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, sentimentos, no tá aí, mas também, dentre outros. Ou seja, tudo que eu consigo dar nome, eu estou falando de um substantivo. Então, vamos pensar assim, ó. A mulher, logo que ela fica grávida, qual a primeira coisa que ela faz? Ela pensa no nome da criança. Então, ela já vai substantivar, ela vai dar um nome a essa criança. Maria, substantivo, tá? Quando eu viajo para algum lugar, eu tenho um nome esse lugar. Rio de Janeiro, substantivo. Quando eu estou com um incômodo aqui e eu fico pensando em alguma coisa que está para acontecer e aquilo está me incomodando, eu estou com ansiedade, eu estou ansiosa. Ansiedade, substantivo. Seres também, a sereia é um ser, tudo que eu consigo dar nome, tá? Nós temos uma quantidade muito grande de substantivos e muito diferentes. Por exemplo, a ansiedade é um substantivo, Maria é um substantivo, são coisas totalmente diferentes. Então, para que eu consiga diferenciar, eu vou classificá-los, tá? Eles vão aparecer sempre em pares, para que um deles seja escolhido. Então, por exemplo, uma palavra, um substantivo, ou ele será comum, ou ele será próprio. Um dos dois ele vai ser, tá? Então, o que é o substantivo comum? Substantivo comum são palavras que designam os seres da mesma espécie, de forma genérica. É como se eu dissesse, é um igual a vários outros iguais a ele. É uma pessoa, gente, país, nada específico, é algo comum. Já o oposto dele, substantivo próprio, não. Primeiro ponto, ele é escrito em letra maiúscula. Se ele já está em letra maiúscula, você já sabe que ele é próprio, tá? E são palavras particularizadas, ou seja, são específicas. Eu estou falando da Maria, daquela ali. Eu estou falando de Estrela do Oeste. Eu estou falando da Europa, tá? Então, em casos específicos. Então, o substantivo próprio, eu penso em nomes próprios, nomes de pessoas, de estabelecimentos comerciais, de países, de escolas, de planetas, nomes próprios, tá? Seria um substantivo próprio. O exemplo aí, Brasil, São Paulo e a Maria. Segunda dupla.
substantivo simples e o substantivo composto. Aí eu já penso em número de palavras. Número de palavras, número de radicais, número de elementos, é tudo a mesma coisa, tá? Elemento, radical e palavra é igual. Substantivo simples, ele é formado apenas por uma palavra. Por exemplo, casa, carro, camiseta, uma palavra só. Já o substantivo composto, mais de uma palavra, tá? Então, olha só, guarda-chuva, 2. Guarda-roupa, 2. Beija-flor, 2. Então, já é composto. Aí já é número de palavras, tá? Então, por exemplo, imagina o substantivo macaco. Seria simples, seria comum ou próprio? É um em meio a vários outros iguais a ele. Então, eu estou falando do substantivo comum. Então, macaco é um substantivo comum, ele não é próprio. E macaco, ele é simples ou ele é composto? Quantas palavras tem? Uma só. Então, ele é simples. Então, macaco é um substantivo comum e simples. Depois eu tenho o concreto e o abstrato. O que é isso? Lá atrás, na escola, quando nós éramos pequenos, era muito comum a gente aprender que o substantivo concreto era aquilo palpável que eu conseguia pegar, tá? E o substantivo abstrato é o que eu não pegava. Isso não é certo. Isso não é correto e nem deveria ser ensinado assim. Mas eu aprendi assim também, então tudo bem. A gente corrige com o tempo. Eu preciso pensar sempre assim: substantivo concreto é um ser, é um ser independente, ou seja, é aquele ser que ele não precisa do outro para existir. Ele existe por si só, ele está ali, ele não depende de mim, de você ou de outra pessoa para existir. Por exemplo, esse batom aqui, ele está aqui, certo? Se eu sair daqui, se não sobrar ninguém dentro desse quarto, ele some? Ele desaparece? Não, ele continua aqui. Então, ele não depende de mim ou de você para estar aqui. Ele existe. Então, ele é independente, ele é um substantivo concreto, tá? Então, ali, olha, menina, homem, cachorro. A menina tá aí. Se nós sairmos todos daqui, vai continuar aqui. Ela é independente. Mesma coisa o homem, o cachorro, independente. Substantivo concreto. E o substantivo abstrato? Então, vamos pensar. Alguém aí já viu uma tristeza passeando sozinha por aí, boiando aí no ar aí? Não. É preciso que exista um ser para ter a tristeza, para estar triste, né? Então, ela depende de um outro ser. Então, o substantivo abstrato, ele é dependente. Então, o concreto é independente e o abstrato é dependente, tá? E por que eu não posso pensar naquilo que eu falei para vocês que não podemos, que nós não podemos pensar na ideia do palpável e do não palpável? Simples. Pega o exemplo do ar. Você consegue pegar? Não, você não consegue nem ver. Aqui. Se nós todos sairmos deste ambiente, deste cômodo, ele vai desaparecer? Não vai. Então, ele não é dependente de mim ou de você. Ele é independente. Ele é um substantivo concreto. Tá? E eu não consigo pegar, eu não consigo ver, não consigo cheirar. Tá bom? Então, substantivo concreto, substantivo independente, substantivo abstrato, substantivo dependente. Tá bom? A área é concretíssima, tá bom? Tem nada a ver com a história do pegar e do não pegar. Quando eu falo em substantivo concreto e abstrato, eu tenho uma situação meio diferente, que é do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, de Deus, né, dos anjos. Por quê?
Isso seria concreto ou abstrato? Já que eles não existem assim de forma concreta, palpável. Como é que eu vou descobrir se ele é concreto ou não? Vamos pensar no Papai Noel. Há muitos e muitos e muitos anos, não tenho nem ideia de quantos, não conheço a história dele, alguém teve a ideia do Papai Noel, lá atrás. A partir daquele momento, sempre que você perguntar para alguém como é o Papai Noel, ele vai falar para você que ele é um velhinho de barba branca, de cabelo branco, com uma roupa vermelha, com branco, né? Com um gorrinho, com um saco nas costas. Vai descrever para você, ele sabe quem é o Papai Noel. E o que é isso, então? Isso chama-se ideia perpetuada, ou seja, lá atrás alguém teve uma ideia e para sempre essa ideia vai ser lembrada. Isso chama-se ideia perpetuada, uma ideia que existe. E as ideias perpetuadas são sempre substantivos concretos. Então, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Deus, os anjos, a sereia, Minotauro, Super-Homem, a Cinderela, tudo isso entraria como substantivo concreto, tá? E por último, substantivo coletivo. Oh, meu Deus, eu não pus aqui para vocês dois. Ah, tá. Eu deixei uma dupla aqui, mas eu vou falar. Seria o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O que é isso? Substantivo primitivo seria o primeiro, o original, ou seja, substantivo primitivo é a palavra original da língua portuguesa. O que é isso? Palavra original, fiz arte. Que palavra original? Por exemplo, a palavra dente, ela foi formada a partir de alguma outra palavra ou ela nasceu dente? Não, ela é a primeira. Dente não foi formado a partir de outra, ela é a palavra original. Então, a palavra original é o substantivo primitivo. Então, dente, flor, pedra, banco, são palavras originais, são substantivos primitivos, primeiro. Já o oposto seria o substantivo derivado. Ele deriva, ele vem de outra palavra. Então, por exemplo, ele é formado a partir de outra palavra. A palavra dentadura, ela é derivada de dente, então é um substantivo derivado. Então, pedreira, derivado de pedra. Floricultura, derivado de flor, então substantivo derivado, tá? E por último, nós temos uma categoria solitária. O que é a categoria solitária? Ela não tem par, é só ela. Seriam substantivos coletivos. O que é um substantivo coletivo? É um conjunto de seres da mesma espécie, tá? Então, nós temos a flora, que é um conjunto de flores, nós temos o álbum, que é um conjunto de fotos, a colmeia, conjunto de abelhas. A colmeia, gente, eu até coloquei aqui, porque ela dá um BO danado. Eu prefiro a palavra enxame. Por quê? Porque, na verdade, colmeia é a casinha da abelha, né? Aquela conjuntinho de... É o conjunto residencial da abelha. Mas, como ela aparece em vários lugares como coletivo, eu coloquei para vocês. Mas, a mim, não agrada. Eu prefiro realmente o enxame, tá bom? Cardume seria um coletivo de peixes, cáfila, um coletivo de camelos, né? Bando, coletivo de vagabundos. Então, quando você tem um coletivo de alguma coisa, ele tem determinado nome. Um conjunto de mapas, um atlas, né? Então, seria o substantivo coletivo.
Quando a gente fala em substantivo, a gente precisa pensar que são palavras que se flexionam, ou seja, existe um movimento nelas, em gênero, em grau, tá? Em gênero, o que significa isso? Que ela pode ser feminina, palavra feminina, ou masculina, tá? E elas podem ser classificadas da seguinte forma, uniforme ou biforme. O que seria biforme? Apresenta duas formas, uma para o masculino e uma para o feminino. Então, ela tem duas palavras diferentes para designar a palavra, o feminino ou o masculino daquele substantivo. Por exemplo, amigo é feminino, é masculino, e amiga é feminino. São palavras diferentes, mesmo que só o finalzinho seja diferente, mas as palavras são diferentes, tá? Então, é biforme, duas formas. Bi é de dois, né? E eu tenho também substantivos uniformes, que geralmente é o que mais cai, tá? São os uniformes. Tenho 3 tipos de uniformes. Os uniformes, eu estou dizendo que eu tenho apenas uma maneira de escrever, tá? Uma forma só. Tenho 3 tipos. Primeiro caso, o epiceno. Eu tenho apenas uma palavra, um gênero só, porém, eu só tenho para animais. Os epicenos são só para animais. E como é que eu vou diferenciar, então, se é macho ou se é fêmea? Justamente pela palavra macho, pela palavra fêmea. Por exemplo, onça macho, onça fêmea. A gente não encontra por aí uma onça e um onço, né? A gente encontra uma onça macho e uma onça fêmea. Então, os epicenos são assim, uma única palavra, substantivo, uma forma só, onça, designando a sexualidade deles, eu tenho a palavra macho e fêmea. Então, onça, macho e fêmea, formiga, macho e fêmea, cobra, macho e fêmea, que mais? Não, elefante a gente já nem usa. Borboleta, tá? Bastante animais são dessa categoria aqui. Depois nós temos o sobrecomum, mesma coisa, apenas uma única forma de escrever, porém, o que vai mudar nesse caso? Ó, a palavra que apresenta somente um gênero e refere-se a pessoas. Isso é importante. Em cima era só a animais, agora a pessoas. Por exemplo, criança, palavra pessoa especificamente, vítima. Mas como é que eu vou separar se criança é feminino ou masculino? Não vou. Eu preciso saber o contexto para entender o que está acontecendo. Por exemplo, a palavra criança, tanto para masculino quanto para feminino. A palavra vítima, tanto para masculino quanto para feminino. Eu não vou ter nada que explique detalhadamente se é um homem ou se é uma mulher na história. Tá? Então, esse é o sobrecomum, ele é daquele jeito, você vai ter que ler toda a história para entender de quem está falando. E o comum de 2 gêneros é o termo que se refere aos 2 gêneros, masculino e feminino, identificado por meio de artigo, de pronome, de adjetivo. Por exemplo, artista, tanto para feminino quanto para masculino, certo? Certo. Mas aí, nesse caso, eu ainda tenho como saber. Como? Eu ponho o artigo antes. Se é um homem, eu ponho o artista. Se é uma mulher, eu ponho a artista. Um artista, uma artista. Dentista. Dentista simpático, é um homem. Dentista simpática é uma mulher. Então, esse é o de 2 gêneros. Eu vou usar um modificador ali. Eu posso ter um artigo, eu posso ter um adjetivo, tá? Que ele vai me mostrar se é um homem ou uma mulher. Então, eu tenho 3 situações, epiceno apenas para animais, sobrecomum não se modifica, é sempre igual para os 2,
comum de dois gêneros, o que vai modificar é o artigo, é um elemento modificador ou adjetivo, alguma outra coisa. Substantivo, gente, ele também flexiona-se no grau, tá? Como assim? Tanto no aumentativo, para mais, ou para menos, ok? Então, vamos ver no aumentativo. A palavra que indica o aumento, o tamanho de algum ser ou de alguma coisa. Tem dois tipos, tem o analítico e tem o sintético. Então, analítico, substantivo acompanhado de adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. Então, o grau do substantivo, quando ele é um aumentativo analítico, ele vai utilizar um adjetivo que indica grandeza, ideia de maior. Por exemplo, substantivo casa. Aumentativo, casa grande, casa enorme, casa gigantesca, tá? Eu vou usar um adjetivo, aqui o grande. Um adjetivo para mostrar que a casa é grande, é maior, tá? Já o sintético, eu não uso o adjetivo. No caso do sintético, eu uso um sufixo que dê ideia de aumento. Então, vou aumentar a ideia da casa. Casarão. Eu uso ão no final, urão, né? No final da palavra. Então, o analítico, eu preciso de um adjetivo que dê ideia de grandeza. E no caso do sintético, eu preciso de um sufixo que dê ideia de grandeza, tá? O diminutivo é o mesmo esquema, porém para menos, tá? Então, no analítico, eu tenho o substantivo acompanhado de um adjetivo que dê ideia de pequenez, de algo menor, tá? Então, o que eu tenho? A casa pequena, a casa minúscula, a casa mínima, ideia de menor. Já o sintético, mesma coisa. Eu retiro, mesma coisa que o do aumentativo. Eu retiro a ideia do adjetivo e eu acrescento um sufixo aqui no final da palavra que dê ideia diminuta, que dê uma ideia menor, tá? Então, casa para o menor, casinha, tá? Então, é o diminuto. Bom, para vocês, pessoal, pelo edital, basicamente isso. Nada complicado, nada difícil, são as separações silábicas, a pontuação, a ortografia e o substantivo. E eles foram, assim, extremamente gentis, que eles não pediram plural do substantivo, porque aí seria um conteúdão grande, né? Eu acredito que para vocês não será tão complicado, e eu desejo que não seja. Eu vou enviar para vocês esse material também em PDF, vou mandar uns exercícios, tá? O gabarito também, e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Qualquer ou quaisquer dúvidas, né? Se for mais de uma também. Se precisar, pessoal, eu estou aqui, tá bom? É só dar um grito e me chamar, ok? Eu desejo que vocês tenham uma boa prova, que sejam aprovados, e depois que vocês dêem um alô para a gente saber como é que foi, tá bom? Boa sorte a todos.